Você já se pegou em um momento de estresse, onde parece bem difícil manter o controle, manter a calma e não piorar ainda mais a situação? Quem nunca respondeu alguma coisa no calor do momento e se arrependeu logo depois? Ou então, depois de um tempo, a pessoa pensa, nossa, se eu tivesse conseguido me controlar um pouquinho mais, se eu tivesse segurado a boca, eu não precisava ter dito aquilo que eu disse naquele momento, ou ainda, eu não precisava ter dito aquilo que eu disse daquela maneira. Vira uma grande lista, e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo. Mas aí depois não adianta, o problema já está feito, a gente tem que trabalhar na solução. E é exatamente isso que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Olá, eu me chamo Rogério Camargo e sou professor de Comunicação e Desenvolvimento Humano. E hoje eu vou te mostrar 5 passos para você desenvolver o autocontrole e melhorar a sua inteligência emocional. Quando se fala de autocontrole, muita gente pensa naquelas pessoas que sempre estão calmas, sempre estão tranquilas, nunca reagem de forma agressiva a alguma coisa. Parece que elas têm um dom, elas têm um talento. Mas eu vou dizer para você, não é um dom, não é um talento, é uma habilidade de comunicação, é uma habilidade de relacionamento interpessoal que você desenvolve e precisa manter ao longo de toda a sua vida. Mesmo as pessoas que aparentam ter um grande quociente de inteligência emocional, elas precisam investir nessa habilidade. Até porque cada circunstância é uma circunstância diferente e nem sempre aquilo que serve para uma situação nós vamos conseguir aplicar em outra. Não é porque uma pessoa ela consegue se manter sob pressão numa reunião de trabalho, por exemplo, que ela vai conseguir manter a mesma calma quando ela estiver se envolvendo em uma briga de trânsito. Cada circunstância, cada ambiente, cada gatilho que vai acertar num ponto emocional específico de uma pessoa pode desencadear um tipo específico de reação. Inteligência emocional é menos sobre controlar certos sentimentos, normalmente aqueles que as pessoas rotulam como negativos, como a raiva, como a fúria, como a mágoa, como o ressentimento, mas ter uma consciência de por que as pessoas são levadas a reagir dessa forma. É mais sobre gerenciar as emoções antes que elas controlem você. E no ambiente de trabalho, onde as emoções e os conflitos muitas vezes chegam a situações em que vão facilmente à flor da pele, ter essa habilidade de gestão emocional é uma habilidade cada vez mais valorizada. Então, como é que nós podemos desenvolver essa gestão, esse autocontrole? É sobre isso que nós vamos falar agora. Eu sei que no mundo ideal, às vezes a gente é levado a pensar, mas por que as coisas não são do meu jeito? Por que as coisas não são como eu quero? Por que as pessoas parecem que trabalham tanto para me tirar do eixo? Uma coisa que eu costumo dizer sempre nas aulas é que a diferença entre criança e adulto é que a criança é levada a fazer o que quer. O adulto, quando tem essa consciência, ele faz aquilo que é necessário, não necessariamente aquilo que ele quer. Quando o boleto vem no nosso nome, a gente sabe que nós temos responsabilidades com as quais arcar, responsabilidades a responder. Então a gente não pode ser simplesmente levado pela emoção, porque senão a gente volta num estágio muito primitivo do nosso desenvolvimento humano, social, cognitivo. Por isso, o primeiro dos 5 passos para você desenvolver a habilidade de gestão emocional, de inteligência emocional, é reconhecer e nomear as emoções. Muitas vezes nós passamos por situações conflituosas no nosso dia a dia e nós sequer sabemos o que é que nós estamos sentindo. Mas a gente fala assim, é uma mistura de raiva com tristeza, com frustração, e a gente não sabe dizer exatamente qual é a raiz daquilo. Então, quando você estiver num momento assim que você está se sentindo emocionalmente mais abalado, emocionalmente instável, emocionalmente mexido, tente pensar, o que é que está acontecendo comigo nesse momento? Eu não estou dizendo para você que é uma tarefa fácil. O condicionamento emocional, ele é meio parecido com o condicionamento físico. Você não sai de uma posição sedentária para uma posição de alta performance do dia para a noite, muito pelo contrário. O condicionamento emocional, ele é algo que você precisa desenvolver aos poucos, em pequenas doses, com treinos a cada circunstância. Você vai perceber que existe um desafio. Às vezes você, assim que passa por essa circunstância, já começa a pensar nisso. E isso é um
passo. Esse é um sinal de melhoria. Quando você começa a ter autopercepção da forma como você respondeu a um estímulo, a forma como você se sentiu em relação a como o seu colega de trabalho falou com você, o teu chefe te tratou, o teu namorado, a tua namorada falou de forma meio atravessada com você, só o fato de você ter consciência de que isso provocou em você uma resposta emocional já é um bom sinal, já é um avanço significativo no seu desenvolvimento de gestão das emoções e desenvolvimento de inteligência emocional. Uma coisa muito importante é que quando você nomeia uma emoção, você já começa a tirar o poder dela sobre você e você começa a assumir as rédeas. Em um filme chamado Invocação do Mal, numa dessas franquias, para poder derrotar o demônio, os personagens principais eles precisam descobrir primeiro o nome desse demônio. Isso é muito interessante quando nós pensamos do ponto de vista psicológico, que como é que eu vou derrotar um sentimento, uma sensação, uma emoção, se eu sequer sei o nome dela? Se eu sei que eu estou sentindo raiva, então eu vou tratar para minimizar os efeitos da raiva. Se eu sei que eu estou sentindo tristeza, eu não vou tratar a tristeza como raiva. Se eu sei que eu estou sentindo frustração, eu não vou tratar a frustração como tristeza, porque é quase como se você tivesse um diagnóstico muito específico e o médico te receitasse medicamentos diferentes para isso que você está sentindo. Então é muito importante reconhecer e nomear. Acredita em mim, esse primeiro passo já é um grande passo. Tem muita gente que sequer tem noção daquilo que está sentindo e sofre por conta disso. Às vezes ela até encontra alguém para conversar, às vezes ela até vai fazer terapia, por exemplo, mas ela tem uma dificuldade bastante grande de expressar esse sentimento. Então comece a fazer esse exercício. A segunda técnica parece boba, mas você já aprendeu desde criança. Para e respira. Quando você vê uma pessoa ali que ela está muito nervosa, se você gosta de acompanhar esportes, por exemplo, você pode ver que nos momentos decisivos, antes de um atleta entrar em campo ou ele ir para uma competição, ele faz respirações profundas, justamente para regular um pouco o seu organismo, acalmar um pouco, oxigenar bem as suas células e trazer um pouquinho mais de conforto e tranquilidade. Aqui existe uma série de exercícios. Se você pratica algum esporte, provavelmente você tem que pensar na sua respiração, né? Se você corre, se você joga futebol ou qualquer coisa nesse sentido, se você não cuidar da tua respiração, logo você começa a sentir umas pontadas aqui e ali, você pode se sentir ofegante, você pode querer respirar pela boca. Então, quando você percebe que o teu coração começa a acelerar, que você está falando muito rápido muitas vezes, ou que às vezes você puxa o ar e o ar não vem, é o momento de desacelerar. Aliás, no mundo ideal, e eu sei que a gente não vive no mundo ideal, seria muito interessante que antes da gente tomar uma decisão por impulso ou tomar uma decisão importante, a gente conseguisse parar um pouquinho, 1 minuto, 30 segundos e respirar profundamente. Respirar profundamente pelo nariz, segurar um pouquinho o ar e soltar o mais devagar possível pela boca. Se você vai fazer uma apresentação em público, por exemplo, se você tem uma reunião importante, se você vai chegar num ambiente e que você sabe que vai ter uma conversa decisiva, procure fazendo esse exercício de respiração consciente ao longo do caminho, no carro mesmo, enquanto você caminha. Claro que você não vai subir uma escada, senão isso vai atrapalhar um pouco, porque vai exigir um pouco mais de você. Mas você já pode ir se preparando ao longo do caminho. Essas pequenas atitudes, como nomear as suas emoções, como respirar de forma consciente, quanto mais você pratica, mais você melhora. Além disso, quando você pratica a respiração consciente, é como se você estivesse sinalizando para o teu cérebro que não tem tanto perigo, porque a situação de estresse, ela nos coloca numa espécie de modo de sobrevivência. E aí você é inundado com adrenalina, e a adrenalina ela serve para você lutar ou para você fugir. E isso só aumenta mais ainda os teus níveis de estresse. A terceira atitude ou ferramenta é mudar o seu foco com perguntas autoconscientes e significativas. O que isso quer dizer? Normalmente, quando a gente passa por uma circunstância de estresse, a gente só vai parar para pensar nas consequências disso tempos depois, porque a gente é obrigado a sofrer essas consequências. Mas um sinal de inteligência emocional é quando você percebe esse sentimento negativo vindo e você já identifica, você já procura respirar um pouquinho mais para não reagir imediatamente, sem pensar direito. E quando você tiver aquela vontade de reagir, pare e se pergunte:
ao final disso tudo, o que é que eu espero conseguir? Caso eu consiga impor a minha vontade, o resultado disso vai trazer mais benefícios ou vai piorar as circunstâncias? Porque é aquilo que eu falava lá no começo. Às vezes, quando a pessoa percebe que deu ruim, que a situação só ficou pior, ela pode até pensar, nossa, mas se eu não tivesse falado dessa forma, se eu tivesse conseguido me controlar um pouquinho mais. Então, quando você faz esse tipo de pergunta, o que é que eu quero ao final dessa conversa? Isso é um sinal também de uma habilidade que a gente chama de comunicação assertiva, quando uma pessoa ela é capaz de ir direto ao ponto de forma clara e respeitosa. Eu vou falar a respeito disso aqui, vou deixar um vídeo, inclusive, só a respeito do que é comunicação assertiva e como desenvolvê-la. Então, quando você consegue ser assertivo e perguntar, mas o que é que eu quero ao final dessa conversa? Eu quero que alguém se sinta de determinada forma, eu quero que alguém faça alguma coisa por mim, e o que é que eu quero? O que é que eu quero que essa pessoa faça? O que é que eu espero conseguir? Quando você tem clareza a respeito disso, você passa a agir para buscar esse objetivo. É como uma partida de futebol, em que o objetivo é fazer o gol. E se o objetivo é fazer o gol, toda a estratégia deve ser pensada para esse objetivo final. E aí você elimina as distrações. A quarta estratégia é chamada de pausa racional. É isso mesmo que significa pausa racional. É simplesmente você perceber que você não é obrigado a responder tudo ao mesmo tempo em que acontece. Às vezes você tem que parar e dar um passo para trás, literalmente dar um passo para trás. Tem muita gente que acha que se você fizer uma pausa, se você recuar, se você ceder, se você não entrar no jogo da provocação, parece que a pessoa está sendo fraca, quando na verdade é um sinal de inteligência emocional você não se deixar envolver pelas provocações do outro. Sobretudo se onde você convive, por exemplo, você tem que dividir espaço, seja no trabalho, seja em casa, seja numa roda de amigos, com pessoas que são manipuladoras, com pessoas que são provocativas, aquelas pessoas que elas vão testando para perceber qual é o seu limite. Quando você faz essa pausa, quando você percebe que você não precisa responder imediatamente, você pode fazer várias coisas. Você pode fazer uma pausa para ir ao banheiro, esteja precisando ou não. Se for possível, você pode pegar um café, fazer um chá, dar uma volta, respira. E aí o que acontece? Você deixa os ânimos acalmarem, você deixa a poeira baixar para você poder ver mais claramente. Tem muitas vezes a gente acaba ficando cego pelas nossas emoções e a gente só quer reagir, a gente não quer raciocinar. Por isso eu chamo isso de pausa racional. Por fim, o quinto passo é o que eu chamo de empatia proativa. É o momento de você tentar analisar a situação, sentir pelo ponto de vista do outro. Eu sei que muitas vezes é difícil ser empático e é por isso que eu também vou deixar um vídeo aqui na descrição somente a respeito de empatia, o que é o conceito de empatia e como colocá-la em prática. Quero lembrar que ser empático não é concordar com o outro, não é ser bonzinho com o outro, não é só ser gentil com o outro, mas é você procurar perceber naquela circunstância, naquele ambiente, o que é que faz o outro pensar da forma como ele pensa, o que é que faz o outro agir, e é também você desarmar as tuas defesas ou você soltar as pedrinhas quando você estiver lidando com outra pessoa, porque isso vai possibilitar você fazer uma análise mais fria, entre aspas, da situação e vai te dar mais ferramentas, vai te dar mais informações para analisar. Às vezes a pessoa, não é porque ela perdeu o controle que ela não tem um ponto de vista a apresentar, ela só não está sabendo expressar isso da melhor forma. E esse é um dos motivos, inclusive, pelo qual eu peço, se você julgar esse conteúdo relevante, se inscreva aqui no canal. Esse é um lugar em que eu ensino técnicas que são cientificamente comprovadas para você melhorar a sua comunicação, para você conseguir melhorar o seu relacionamento com as pessoas, para você se comunicar de forma empática e ouvir de forma mais assertiva também. Quando você é empático, não significa que você tem que concordar com o que o outro diz, mas significa que você vai responder àquela circunstância de forma mais calma, de forma mais racional. Veja, autocontrole não é sobre suprimir as suas emoções, mas a responder às circunstâncias com inteligência. É você fazer de tudo para que a situação ela não piore ainda mais. Até porque se você é uma pessoa que é vista como alguém que piora as circunstâncias, que deixa o problema ainda maior, isso tende a afastar as pessoas de você. Por outro lado, se você em casa, no trabalho, com os seus amigos, é visto como alguém que é capaz de conciliar, que não se deixa abalar pelas circunstâncias, não se deixa cair em provocação de forma tão fácil, você acaba sendo mais respeitado pelas pessoas porque elas percebem em você maturidade, elas percebem em você inteligência emocional. E as ferramentas que nós vimos hoje, como dar nome aos
nossos sentimentos, fazer uma pausa para respirar, praticar a pausa racional e a empatia proativa, essas são ferramentas muito simples, mas são bastante eficazes. E sempre que você se vir em alguma situação estressante, alguma situação em que é exigido de você mais autocontrole, mais inteligência emocional, coloque essas ferramentas em prática, porque assim você só vai melhorar a sua habilidade de autogestão das emoções, que é um dos pilares da inteligência emocional. E se esse vídeo fez sentido para você, considere se inscrever no canal, considere deixar um like aqui, deixe o seu comentário com sugestões, com dúvidas. Isso ajuda não apenas a melhorar o conteúdo desse canal, como também dar ideias daquilo que você considera relevante, daquilo que você gostaria de ver aqui. Um grande abraço para você e lembre-se, foco no processo, que o resultado vem.